Olá, seja bem-vindo à nossa segunda videoaula. O tema de hoje é o Yin e o Yang, e para isso eu vou usar o software AICB, Acupuntura Integrada às Ciências Biomédicas, no qual você pode adquiri-lo no site www.aprendaacupuntura.com.br. Você pode comprar este software em até 12 vezes no cartão de crédito através do PagSeguro. Vamos entrar aqui em aulas, estudo. Criar a matéria já criei. Vamos procurar o Yin e o Yang e vamos ver a aula. O Yin e o Yang. Na teoria Yin Yang, todos os fenômenos são vistos como consistindo diversos graus de Yin e Yang. Essa parte preta aqui representa a energia Yin e a parte branca representa a energia Yang. O Yin e o Yang não são substâncias, mas uma expressão dos dois polos de uma dualidade fundamental que existe na natureza. Os ideogramas chineses para Yin e Yang representam os lados escuro e luminoso de um campo. O Yin e o Yang estão constantemente em transição. Tal como na natureza, o dia e a noite se transformam constantemente um no outro. A noite é predominantemente Yin e o dia é predominantemente Yang. Há sempre o Yin, tá vendo aqui? Dentro do Yang, e o Yang dentro do Yin. Esses dois símbolos pequenos aqui é chamado aqui de jovem Yin e a bolinha branca jovem Yang. Ok? Não existe essas energias separadas. Sempre Yin e Yang estão juntos. Tudo bem? Vamos continuar. O Yin e o Yang são energias opostas, são complementares, ou seja, interdependentes, controlam-se mutuamente em relação ao crescimento e decrescimento e transformam-se um no outro, que é a transmutação. A gente vai estudar mais profundamente esse assunto aqui mais adiante. Mas se são opostos, se existe a energia Yin, existe a energia Yang. São complementares, interdependentes. Uma energia depende da outra. Controla-se mutuamente, crescimento e decrescimento. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, e assim sucessivamente, buscando o equilíbrio relativo. E se transformam um no outro, o Yin se transforma no Yang, ou o Yang se transforma em Yin. A primeira ideia se associa com as faces sombrias e ensolaradas da montanha. A face ensolarada é Yang e a face sombria é Yin. Vamos observar estes fenômenos da natureza. Polaridade. Positivo Yang, negativo Yin. Em relação ao espaço, superficial Yang, profundo Yin. Superior Yang, inferior Yin. Esquerda Yang, direita Yin. Leste-sul Yang, oeste-norte Yin. Céu Yang, terra Yin. Em relação ao tempo, dia Yang, noite Yin. Sol Yang, lua Yin. Em relação às estações, primavera e verão Yang, outono e inverno Yin. Em relação à temperatura, morno e quente Yang, fresco e frio Yin. Em relação à umidade, secura Yang, umidade Yin. Em relação à luminosidade, claro Yang, escuro Yin. Em relação ao peso, leve Yang, pesado Yin. Em relação ao estado, movimento Yang, repouso Yin. Expansão Yang, contração Yin. Excitação Yang, inibição Yin. Ascendência Yang, descendência Yin. Aplicação do modelo Yin e Yang na medicina tradicional chinesa. Em anatomia, superficial Yang, profundo Yin. Superior Yang, inferior Yin. Tórax Yang, abdômen Yin. Dorso Yang, ventre Yin. Pelo e pele Yang, músculo, osso Yin. Qi Yang, Xue Yin. Energia defensiva Yang, energia nutritiva Yin. Víscera Yang, órgão Yin. Intestino delgado Yang, coração Yin. Intestino grosso Yang, pulmão Yin. Vesícula biliar Yang, fígado Yin. Estômago Yang, baço Yin. Bexiga Yang,
rim, yin. Triplo aquecedor, yang, pericárdio, yin. Meridianos yang, yang. Meridianos yin, yin. Face externa dos membros, yang. Face interna dos membros, yin. Superfície póstero-lateral, yang. Superfície anterolateral, yin. Em fisiologia, função yang, estrutura yin. Subir yang, descer yin. Sair, exteriorizar yang. Entrar, interiorizar yin. Genericamente, as atividades fisiológicas básicas para explicar as relações entre qi, sangue, órgãos e vísceras e meridianos podem ser divididas em fisiopatologia. Podem ser predomínio, excesso de yin ou de yang, deficiência de yin ou de yang, deficiência de yin levando a deficiência de yang ou vice-versa, transformação de yin em yang e vice-versa. Em diagnóstico em relação ao seu paciente, você vai observar sinais, sintomas e patologias que se enquadram dentro das energias yang e yin. Então, memorize o que nós vamos estudar aqui agora e que nós vamos aprofundar nestes temas mais adiante. Ok? Calor, yang, frio, yin. Superfície, yang, profundidade, yin. Excesso, Qi, yang. Deficiência, Shu, yin. Aguda, yang. Crônica, yin. Início rápido, yang. Início gradual, yin. Coloração com brilho, yang. Coloração opaca, yin. Som alto, yang. Som baixo, yin. Calor, sede e obstipação, yang. Frio, ausência de sede, diarreia, yin. Urina escassa e concentrada, escura, yang. Urina profusa e clara, yin. Língua vermelha, yang. Língua pálida, yin. Revestimento amarelado, essa burra, yang. E revestimento esbranquiçado, essa burra, yin. Pulso cheio, rápido, superficial, flutuante, grande, transbordante, escorregadio, yang. Pulso vazio, lento, profuso, pequeno, fino e áspero, yin. No tratamento, princípios terapêuticos gerais. No predomínio, excesso de yin ou de yang, sedar, reduzir o yin ou yang. Na deficiência de yin ou yang, tonificar yin ou yang. Na predominância de yin por deficiência de yang, tonificar yang e vice-versa. Mais alguns exemplos de fenômenos da natureza em relação ao yin e yang. Escuro, yin, claro, yang. Repouso, yin, atividade, yang. Terra, yin, céu, yang. Frio, yin, calor, yang. Água, yin, fogo, yang. Descer, yin, subir, yang. Órgãos, zan, yin. Vísceras, fu, yang. Interior, yin, exterior, yang. Fêmea, yin, macho, yang. Hipoatividade, yin. Hiperatividade, yang. No clássico conhecido pelo nome de Liu Tzu, diz que, quando o yang atingiu seu ponto mais elevado, começa a surgir o yin. E quando o yin atingiu a sua maior altitude, começa a declinar. E quando a lua cresceu até atingir o seu máximo, começa a diminuir. Como se aplica a teoria do yin-yang à acupuntura? Segundo Neitin, uma das principais tarefas do acupuntor é observar cuidadosamente a relação existente entre o yin e o yang e fazer os reajustamentos de forma a recuperar o equilíbrio. Para consegui-lo, ele deve avaliar vários fatores no seu diagnóstico do qi do paciente, de acordo com a natureza do yin-yang desse mesmo paciente. Eis alguns exemplos. Água yin, fogo yang, frio yin, calor yang, noite yin, dia yang, úmido yin, seco yang, hipoativo yin, hiperativo yang. Fogo-água. A justaposição do fogo e da água pode parecer estranha, a não ser que se tenha presente que o fogo representa a chama que atiça e mantém todos os processos metabólicos. O nosso corpo precisa ser constantemente mantido a uma temperatura de 36-37 graus Celsius para funcionar nas melhores condições. A água constitui mais de 75% do corpo humano e é essencial para umedecer e arrefecer as funções fisiológicas do corpo para equilibrar a ação de aquecimento do fogo. Se este equilíbrio é perturbado, o funcionamento do corpo é inevitavelmente afetado. Se o fogo enfraquece, a água começa a ser excessiva e o metabolismo do corpo torna-se incapaz de realizar as múltiplas funções necessárias
para assegurar a saúde. Se a água se torna deficiente, então o fogo começa a ficar fora de controle. Nós vamos entender melhor essa questão de fogo, água, na próxima videoaula em relação aos 5 elementos, tá bem? Calor, frio. Um acupuntor pode aprender muito acerca da natureza yin-yang de uma pessoa, averiguando se essa pessoa sente demasiadamente o frio, se acha difícil lidar com o tempo quente ou se dá bem com qualquer um desses extremos. Os acupuntores atendem muitos pacientes que estão sempre tentando manterem-se quentes, encostarem-se a fontes de calor, utilizarem sacos de água quente e sonharem com férias ao sol. Isto mostra que se ele quer a energia yang, é porque internamente ele está prevalecido da energia yin. Está bem? Essas pessoas são fisicamente deficientes em yang e parte do tratamento consistirá em fortalecer e aquecer os aspectos mais yang do seu Qi. A moxa-bustão, que implica aplicar pequenas quantidades de uma erva em combustão lenta em pontos de acupuntura, é muitas vezes utilizado com essa finalidade. É também possível aplicar o critério do calor-frio a sintomas específicos, por exemplo, articulações dolorosas, que no Ocidente recebem nomes como artroses, reumatismo ou lumbago, são frias à palpação e tornam-se menos dolorosas depois de um banho quente, ou quando são utilizadas outras formas de aquecimento. Para o acupuntor, é óbvio que esta é uma síndrome diferente, que requer diferente tratamento. Quando há demasiado calor no corpo, haverá uma tendência para se urinar espaçadamente e para a urina ser escura, para se ter prisão de ventre, a língua vermelha e, em casos agudos, febre. Pelo contrário, se houver demasiado frio, a pessoa terá tendência para urinar frequentemente e para a urina ser clara, um rosto pálido e a língua pálida. Olhos secos, pele seca, fezes secas, uma tosse seca e quaisquer outros sintomas de secura indicam a existência de um excesso de yang no corpo. Tornozelos inchados, excesso de exsudação, frequente necessidade de urinar, corrimento do nariz ou quaisquer outros sintomas de excesso de umidade indicam a existência de um excesso de yin no corpo. Nestes quadros abaixo observamos de maneira muito simplificada os 4 tipos básicos do desequilíbrio do yin e do yang. A patologia em medicina tradicional chinesa é o desequilíbrio do yin e do yang. Aqui, nesta primeira figura, num total de 7, está havendo um equilíbrio destas duas energias. Está bem? E isto representa que o paciente não tem nenhum tipo de patologia. Claro que aqui está simbolizando este equilíbrio, porque esse equilíbrio ele é relativo e nunca absoluto como está aqui. Tranquilo? Na figura 7, porque nós vamos estudar 7 figuras, aonde está a energia yin, estará a yang. E onde está a yang, será a energia yin. E eu gostaria que você prestasse atenção do porquê disso. Para que você tem que saber esses desequilíbrios em relação ao seu paciente? Primeiro, para você determinar se você vai efetuar a técnica de acupuntura ou não. E também pelo motivo de você saber a eficácia do tratamento que você vai efetuar. Este yin yang aqui não está demonstrando uma fase terminal de uma doença. Então, se tiver um desequilíbrio de yin yang mais superficial, a resposta de tratamento e a melhora do seu paciente será muito mais rápida, muito maior, em relação àquela de um desequilíbrio energético de uma doença terminal, por exemplo, que o efeito da acupuntura será menor, com certeza. Então vamos continuar nossos estudos. Aqui o equilíbrio entre yin e yang, mostrando que o paciente não tem nenhum tipo de sinais, sintomas e patologias. Claro que é um exemplo hipotético. É impossível que o ser humano não tenha nenhum desequilíbrio de yin e yang no Zang Fu. Vamos seguir nos nossos estudos. Nestes quadros abaixo, observamos de maneira muito simplificada os 4 tipos básicos de desequilíbrio de yin e yang. Observe aqui
que a energia Yin está representada pela cor escurecida nesse quadrado aqui. E o Yang pela cor branca. Nós vamos ver 7 imagens. Lá na última imagem, vai estar ao contrário. O Yin vai estar de cor branca e o Yang de cor escura. E nós vamos ver o porquê disso. Eu gostaria que você prestasse atenção. Aqui nessa primeira figura, nessa primeira imagem, representa o equilíbrio perfeito entre o Yin e o Yang. Observe aqui a linha de equilíbrio. É claro que é só uma maneira de exemplificar as duas energias. Não existe o equilíbrio absoluto entre o Yin e o Yang. Existe o equilíbrio relativo. Estas duas energias, elas oscilam de maneira que busca este equilíbrio relativo. A partir do momento que uma diminui e a outra aumenta, ou as duas diminuem, ou as duas aumentam, há o desequilíbrio que, na visão da medicina tradicional chinesa voltada para o corpo humano, vai se manifestar a doença, a patologia. Está bem? Então vamos dar continuidade. Observe nessa figura 2, a linha de equilíbrio, ela está aqui, a energia Yang está na linha de equilíbrio e houve uma queda da energia Yin em relação a essa linha de equilíbrio. Tudo bem? Quando isto ocorre, vai haver um desequilíbrio que vai afetar, vai ter influência diretamente no humor do seu paciente. Tudo bem? Se houve a queda do Yin e prevalece o Yang e afetou o humor, como que ele vai estar? Ele pode estar irritado momentaneamente, estressado, porque é Yang, agitado, ansioso. Está bem? E para que eu tenho que saber isso? Se afetou somente o humor, você acha que há necessidade de você inserir a agulha no seu paciente? Claro que não, você pode fazer outras técnicas menos invasivas. Está bem? Você vai escolher uma técnica que você tem conhecimento que não seja acupuntura. É ter um diálogo, um shiatsu, um tuiná, uma auriculoterapia, outras técnicas que não sejam acupuntura, porque não há necessidade de fazer a inserção de agulhas nesse paciente, já que afetou apenas o humor. Está bem? Observe nessa figura número 3, que aqui está ao contrário. A linha de equilíbrio, a energia Yin prevalece em relação à linha de equilíbrio, só que houve uma queda da energia Yang. Quando isso ocorre, também influencia diretamente no humor. Se a energia Yang diminuiu e a energia Yin prevalece, como que esse paciente vai se apresentar? Cabisbaixo, entristecido, calado. Ou seja, a energia Yin prevalece. Você acha que há necessidade de inserir agulha nesse paciente também? Não há necessidade. Um bom diálogo e outras técnicas que não seja a acupuntura, porque afetou apenas o humor. Ah, mas se eu quiser inserir agulha? Bem, é indicado que não se faça isso. Está bem? Vamos ver outro caso agora. Nessa figura número 4, a energia Yin está na linha de equilíbrio. Observe. E a energia Yang passou essa linha de equilíbrio. É um excesso de energia Yang. E quando há um excesso de energia Yang, influencia diretamente nas funções orgânicas. Aí sim, você pode optar em fazer o processo da acupuntura. Tudo bem? O Yang está em excesso. Eu posso dar um exemplo aqui, função orgânica, uma azia, por exemplo, excesso de energia Yang do estômago. Então, existe uma regra que é chamada de regra mãe, filho e avô, e neste caso aqui, que se está com excesso de energia Yang, a regra é sedar o filho e tonificar o avô. Grave bem esta regra. Para excesso de energia Yang, ceda-se o filho e tonifica o avô. Mais adiante você vai entender na elaboração de tratamentos. Está bem? A figura 5 aqui representa o Yin em excesso de energia. Está vendo que está passando a linha de equilíbrio?
excesso de energia yin, enquanto que o yang permanece na linha de equilíbrio. Isto manifesta um desequilíbrio nas funções orgânicas, só que prevalecendo a energia yin. Um exemplo, constipação intestinal com fezes finas. A regra relacionada à regra mãe, filho e avô seria tonificar a mãe e sedar o avô. Não se esqueça disso, tá? Vamos lá então. Nesta figura número 6, representa o decrescimento da energia yin e yang ao mesmo tempo. E isso representa a queda de resistência constitucional. O que vai ocasionar? Lesões orgânicas. Requer tratamento com acupuntura? Claro. Só que desta maneira você vai escolher qual técnica você vai usar. Neste caso aqui, você vai usar a regra mãe, filho e avô? Também vai. Mas aqui existem outras técnicas que você vai aprender mais adiante, que existem técnicas relacionadas com tratamentos crônicos, tanto relacionados à energia yin quanto à energia yang. Está bem? A figura 7 representa a transmutação da energia yin em energia yang, que é o estágio que representa a fase terminal de uma doença. É grave. Lembra lá na primeira imagem, na primeira figura, que aqui era a energia yin e aqui a energia yang? Inverteu. Do lado esquerdo agora está yang e do lado direito o yin, representando a transmutação. Está bem? Fase terminal de uma doença. A acupuntura vai ter eficácia aqui? Vai, mas menos eficaz, uma porcentagem menor. E nos estágios anteriores? Quanto menos grave o desequilíbrio, maior a eficácia do seu tratamento. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Hiperativo e hipoativo. Se a pessoa tem uma tendência para a impaciência, insônias, discurso e movimentos rápidos ou volatilidade emocional, o seu yang está provavelmente dominando o yin. Tende-se para a letargia, sonolência, discurso e movimentos lentos, então o yin é excessivamente predominante. Por exemplo, um rápido bater do coração indica excesso de yang do coração, enquanto um bater lento do coração pode indicar excesso de yin do coração. O desequilíbrio de yin e yang. O yin e o yang estão constantemente a alterar-se, mas, no estado de boa saúde, mantém-se sempre o equilíbrio. A doença acontece apenas quando um lado começa a consumir o outro. O Neitin afirma que um excesso de yin faz sofrer o yang. Um excesso de yang faz sofrer o yin. Uma preponderância de yin ocasiona o frio. Estes desequilíbrios requerem tratamentos radicalmente diferentes. Esses tratamentos serão determinados, igualmente, por muitos outros fatores, o menos importante dos quais não será a consideração do outro axioma fundamental da medicina chinesa, Yin e Yang e 5 elementos, que nós vamos estudar na próxima videoaula. Conteúdo fundamental da teoria Yin e Yang. Contradição entre Yin e Yang. A contradição entre Yin e Yang significa que todo fenômeno ou fato da natureza tem ao mesmo tempo dois aspectos opostos. Isto é, existem ao mesmo tempo duas partes contrárias, Yin e Yang. Por exemplo, o céu é Yang, a terra é Yin. O dia é Yang e a noite é Yin. A parte superior é Yang e a parte inferior é Yin. O exterior é Yang e o interior é Yin. O movimento é Yang e a quietude é Yin. Subir é Yang e descer é Yin. O fogo é Yang e a água é Yin. O calor é Yang e o frio é Yin, e etc. No corpo humano, as vísceras são Yang e os órgãos Yin. Qi, energia, é Yang, Shui, sangue, é Yin, e etc. Isso significa que todas as coisas existem no universo de maneira oposta e que podem ser classificadas segundo as suas propriedades em dois tipos, Yin e Yang, o Sol e a Terra, o dia e a noite, o superior e o inferior, o exterior e o interior, o movimento e a quietude, o subir e o baixar, o fogo e a água, o calor e o frio, as vísceras e os órgãos, Qi, energia, e Shui, sangue, e etc. São partes opostas de um aspecto, ou seja, a contradição entre Yin e Yang. Interdependência entre Yin e Yang. A relação de dependência entre Yin e Yang significa que cada uma das duas partes opostas existe na dependência da outra,
e que esta é a condição para a existência do outro aspecto, e nenhuma das duas partes pode existir isoladamente. Sem yin não há yang e vice-versa. Sem superioridade não existe inferioridade. Sem o exterior não existe o interior. Se somente há yang e não há yin, ou somente há yin e não há yang, eles perdem a condição de sua existência, de modo que não se produz um yin isolado, nem cresce um yang solteiro. Quando se separam yin e yang, termina a vida. Relação de crescimento e decrescimento entre yin e yang. A relação de crescimento e decrescimento entre yin e yang significa que as duas partes opostas de toda coisa ou fenômeno encontram-se em movimento e mudança constantes. Ambas as partes, se uma cresce, a outra diminui. Se uma avança, a outra retrocede, de maneira a que manter um equilíbrio dinâmico para assegurar o desenvolvimento e as mudanças normais dos fatos ou dos fenômenos. Por exemplo, as mudanças das 4 estações do ano. Da primavera ao verão, o frio vai diminuindo e o calor vai aumentando. Isto é um processo de diminuição de yin e de crescimento de yang. Do outono ao inverno, o calor vai diminuindo e o frio vai aumentando. Isso é um processo de diminuição de yang e crescimento de yin. Aqui reside a lei geral da mudança do tempo normal. As atividades das funções fisiológicas, yang, do corpo humano, sempre consomem determinada quantidade de substância nutritiva, yin. Ocorrendo então um processo de crescimento de yang e diminuição de yin. Toda substância nutritiva, yin, prevalece-se provocando atividades funcionais, promovendo um processo de diminuição de yang e crescimento de yin. Transmutação entre yin e yang. A transmutação entre yin e yang refere que, sob determinadas condições, as duas partes opostas que compõem todas as coisas ou de todos os fenômenos podem transformar-se na parte contrária, ou seja, yin se transforma em yang ou yang se transforma em yin, de modo que a característica do fato ou do fenômeno produz uma mudança radical. Se o crescimento e decrescimento entre yin e yang é um processo de mudança qualitativa, a transmutação entre yin e yang é uma mudança quantitativa. Voltando à análise da mudança do tempo nas estações do ano, ocorre a mudança constante do frio ao calor. Inicia-se a primavera quando o frio do inverno chega no seu máximo. O outono inicia-se quando o calor do verão atinge o seu máximo. Todos os fenômenos da natureza seguem esta lei. Com o máximo de frio chega o calor, e com o máximo do calor inicia o frio. Ou seja, as ações extremas produzirão resultados inversos. No processo de adoecimento sob certas condições, observa-se também síndrome yin convertida em síndrome yang. Lembrando que síndrome é o conjunto de sintomas. Por exemplo, os pacientes com meningite cerebroespinal epidêmica associada ou não à pneumonia apresentam as manifestações clínicas tais como febre elevada, rosto avermelhado, irritabilidade, pulso acelerado, cheio e forte, etc. Sintomas qualificados na medicina tradicional chinesa como síndrome de calor do tipo Qi, excesso. Mas quando a enfermidade evolui até atingir um estado grave, levando no choque tóxico, o paciente apresenta hipotensão, membros frios, rosto pálido, pulso fino e fraco e etc. Isso significa que a síndrome de calor tipo Qi, excesso, transformou-se em uma síndrome do tipo Shu, deficiência. Este fato é um exemplo da transmutação entre yin e yang, na figura 7 que eu mostrei para você anteriormente. Explicação das mudanças patológicas. As duas partes, yin e yang do corpo, devem estar em um equilíbrio relativo para que se mantenham normais as atividades fisiológicas. Assim, se o equilíbrio relativo é destruído por causa de certos fatores de adoecimento, pode acontecer a predominância ou a deficiência de uma das duas partes, alterando, como consequência, o estado fisiológico que se transforma em processo patológico. A desarmonia entre o yin e o yang pode ser por excesso de yin e yang, por excesso de yin e por excesso de yang. Também pode ocorrer por deficiência de yang ou por deficiência de yin. As manifestações desses estados são: por deficiência de yin, apresenta-se o calor interno; por deficiência de yang, apresenta-se o frio exterior; por excesso de yang,
manifesta-se o calor externo e por excesso de Yin apresenta-se o frio interno. Vamos observar o Yin e Yang servir de base para o diagnóstico. Como a causa fundamental do desenvolvimento da enfermidade reside na desarmonia entre Yin e Yang, por isso, todos os tipos de doenças, por mais complicadas que sejam as manifestações clínicas, podem ser analisadas e sintetizadas pelas características de Yin e Yang. Todas as síndromes podem ser classificadas em duas categorias, síndromes Yin e síndromes Yang. Na prática clínica, usa-se mais a diferenciação segundo os 8 princípios, tendo o Yin e o Yang como base, onde opõem-se os conceitos de exterior e interior, frio, calor, deficiência, excesso. Todas as síndromes externas de calor e do tipo excesso pertencem à categoria Yang, enquanto todas as síndromes internas de frio e do tipo deficiência situam-se dentro da categoria Yin. Assim, na inspeção, se observar uma cor clara e fresca, indica Yang. Se for uma cor opaca, é Yin. Na fala, se a voz for alta e forte, indica Yang. E se a voz for baixa e a respiração fraca, indicam Yin. No exame do pulso, se é superficial, forte, escorregadio, acelerado, tem a característica Yang. E se o pulso é profundo, filiforme, ou seja, fino, vacilante, fraco e lento, tem a característica Yin. Para determinar os princípios do tratamento, o desequilíbrio entre Yin e Yang constitui a causa fundamental do desenvolvimento de uma enfermidade. Os princípios básicos do tratamento também devem ser regulados conforme a predominância ou a deficiência de Yin ou de Yang, com a finalidade de recuperar o equilíbrio relativo perdido. Assim, para tratar a predominância do calor Yang, aplicam-se os medicamentos de natureza fria, e para o caso de predominância do frio, Yin, usam-se os de natureza quente. No caso de excesso de Yin devido à deficiência de Yang, que não controla o Yin, deve-se fortalecer o Yang para diminuir o Yin. No caso da hiperatividade de Yang devido à deficiência de Yin, que não acalma o Yang, deve-se nutrir o Yin para que este iniba o Yang. Em suma, o princípio de normalizar o desequilíbrio entre Yin e Yang tem o significado de sedar o excesso e de tonificar a deficiência, com a finalidade de mudar o anormal e recuperar o estado de equilíbrio Yang e Yin. Bem, encerramos aqui a nossa segunda videoaula. Estude bastante o Yin e o Yang, porque ele é fundamental na elaboração do tratamento, no diagnóstico, porque toda patologia, todos os sinais e sintomas será convertido em Yin e Yang e posteriormente será elaborado o tratamento com as mais diversas técnicas da medicina tradicional chinesa. Obrigado e até a próxima videoaula.